Não, penso que não jogamos 30 minutos do jogo, não conseguimos estar atentos, concentrados e sofremos 2 gols. Na parte final do primeiro tempo, eu acho que a gente voltou a jogar, criou situações, poderia ter diminuído já no primeiro tempo. E no segundo tempo nós fizemos tudo para poder empatar o jogo, minimamente para poder empatar, criamos chances muito claras, por muito pouco a gente não conseguiu aí buscar pelo menos o empate, mas infelizmente tem dia que isso acontece. A gente lamenta muito, que era um resultado muito importante para a nossa equipe, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter tranquilidade para poder continuar trabalhando, buscando de alguma forma essa recuperação no próximo jogo, e precisamos ir adelante, precisamos ir para frente. O que passou, infelizmente o jogo de hoje não volta mais, e a gente precisa pensar no próximo jogo. Ignacio, para ti, los 2 goles de Melgar un poco camilanó el equipo, se falló en la marca. ¿Qué pasó en los 2 goles del Melgar de Arequipa, que terminó la primera etapa 2-0, que era más complicado ya el segundo tiempo? Claro. Sabíamos que da dificuldade do partido, que iríamos enfrentar uma equipe bem ordenada. Sabíamos que teníamos que começar o partido da forma que sempre começamos, jogando em nossa casa, com nossa gente. Infelizmente, como o profe disse acá, os primeiros 30 minutos praticamente não jogamos. Estávamos muito lejos da forma que estávamos acostumados a jogar, e quando tu sofre 2 goles, é muito difícil reverter, pero depois que se organizamos, volvemos a jogar da forma que vimos jogando, criamos situações para sair minimamente com o empate de acá, pero como o profe disse, o partido não volve mais. Agora é poner la cara y para los próximos partidos que vienen adelante. Buenas noches, Ignacio, profesor. Gabriel Álvaro para Ladra el Fútbol. La pregunta para Ignacio es ¿cómo evitar desde lo psicológico que este resultado sorpresivo para muchos termine afectando en el colchón final de los puntos de la tabla, ¿no? Teniendo en cuenta que el año pasado ustedes fueron por mucho momento del torneo clausura punteros, y en partidos clave fue donde terminaron lamentablemente perdiendo el título. Claro, gracias. Sabemos da importância que el factor casa tiene. Ano passado, creio que sofremos aí, empatamos muito partido, principalmente jogando em casa, e sabemos para uma equipe que quer campeonar, que está sempre em topo de tabla, tem que sacar os 3 pontos. Pero não foi possível, e agora tem que pensar adelante e tentar recuperar os pontos que perdemos em casa no próximo partido. Profesor Moreira, Ignacio, buenas noches. Juan Carlos Quijaite, lateral. Profe, justamente usted lo ha mencionado, menciona Ignacio, ya van en sí varios partidos que Cristal el primer tiempo casi, no sé si decirlo, lo está regalando, ¿no? Hoy también, con Alianza pasó, hoy día también, ¿no? Entonces creo que está faltando ahí, y otra más, porque a Cristal siempre le llegan poco y le hacen goles. Gracias. Liga. Me permita não concordar com a sua avaliação, mas eu acho que a gente já começou jogos muito bem, fizemos primeiros tempos muito bons. Porque o jogo, você não consegue manter o mesmo ritmo durante todo o jogo. Às vezes o adversário também cria situações, cria dificuldades. Hoje nós tivemos o primeiro tempo abaixo, mas depois desses 30 minutos, só o nosso time jogou, só criamos situações uma atrás da outra. O arqueiro dele fez pelo menos umas 4, 5 defesas, né, muito importantes. Então, às vezes as coisas não acontecem. A gente criou situação, a gente criou chance e oportunidade de gol. Se a gente tivesse saído hoje aqui derrotado, sem ter criado nenhuma situação, eu ficaria muito preocupado, mas
A gente criou situações. Tem muitas coisas para poderem serem acertadas, claro, sempre numa equipe. Nem sempre quando se vence está tudo certo, e nem quando se perde está tudo errado. A gente tem que avaliar de uma maneira muito tranquila. Hoje, se comparado com algum outro jogo, nós criamos muito mais, pelo menos umas 6, 7 oportunidades claras na frente do arco. Mas tem dia que as coisas não acontecem, a gente precisa entender também isso. Como tem dia que as coisas acontecem num nível muito bom. Então, é ter tranquilidade nesse momento. Não é o resultado que a gente gostaria, mas é o resultado que aconteceu, e a gente precisa, mais do que nunca, continuar firmes dentro da nossa ideia, da nossa forma de jogar. Hola, ¿qué tal, profesor? Ignacio igual. Ahora, ¿cómo convencer, profesor, al equipo de aquí para adelante, como usted bien dice, si están siguiendo la línea de la idea, porque se ve un Cristal avasallador, pero que tiene esa dificultad, ¿no?, atrás y adelante también, porque hoy día generaron muchas situaciones, sin embargo, no han tenido seguro al delantero que estaba ahí en el lugar preciso, y hoy los jugadores creo que pecaron de ansiosos a la hora de definir. ¿Cómo convencer, no? Porque finalmente van a seguir corriendo las fechas y prácticamente el título se va a definir en la altura y en ese partido seguro clave com Universitário. Eu penso que nós temos ainda mais da metade do campeonato pela frente. Está tudo muito próximo, muito perto. A gente ganhou jogos importantes, a gente conquistou pontos importantes jogando fora. Quando as pessoas falavam que acho que às vezes vocês não vão ter mais dificuldade, não vão conseguir pontuar. Então, a gente não pode fazer previsão. Às vezes hoje a gente não conseguiu o resultado, de repente a gente consegue um resultado muito importante fora. Então, a gente precisa continuar trabalhando e acho que, como eu falei, assim, a equipe, apesar da derrota, o segundo tempo foi uma equipe jogando, tentando fazer os gols e contra uma equipe que tentou se defender de todas as formas. Então, a gente precisa entender isso. Tem dia que as coisas não acontecem, a gente cria várias situações. Como eu falei, eu ficaria ainda mais preocupado se a gente não tivesse criado situações, mas nós criamos situações claras, né? Praticamente as duas oportunidades que eles tiveram, eles fizeram os gols. Mas ter a cabeça tranquila e continuar trabalhando, não tem outro caminho e não tem como fazer projeção. Cada campeonato, cada competição, ela tem uma história diferente. Algo que aconteceu o ano passado pode acontecer diferente dessa vez. Então, a gente não pode fazer essas projeções. A gente tem uma equipe competitiva que está jogando, né, um bom futebol, que está buscando o gol constantemente. Vamos ajustar o que precisa ser ajustado e continuar trabalhando. Última pregunta. Gracias. Profesor Henderson, ¿cómo está? Ignacio, ¿qué tal? Nicolás Soto para Pasión y Fútbol. Ignacio, quería consultarte, Sporting Cristal viene bien jugando en lo que es Liga 1. Quería consultarte, ¿cuál es la autocrítica final que haces el día de hoy por la derrota? Y a usted, profe, la última pregunta. ¿Qué virtud cree que le faltó hoy a Cristal por la forma como venía jugando los partidos de buena manera? ¿Cree que le faltó para poder rescatar un empate o haber ganado el partido del día de hoy? Gracias. Romina, disculpe, no entendí la pregunta. Autocrítica. Autocrítica. Sí, claro. Sabemos que no fue un buen partido, pero tenemos que hacer nuestra autoavaliación internamente, ver con el profe donde podemos ajustar algunos puntos que no fueron tan buenos y buscar aprimorar lo que nosotros viene haciendo de mejor. Entonces, con mucha calma, vamos tener un tiempo ahora para trabajar mejor
e buscar no dia a dia aprimorar todos os quesitos aí para o próximo partido não volver a los erros que cometemos hoje. Como eu falei, assim, eu acho que 30 minutos a gente jogou mais espaçado, a gente não jogou tão compacto como a gente está acostumado a jogar. Sofremos um gol e isso parece que não foi suficiente para a gente poder mudar um pouquinho o nosso comportamento. Sofremos um segundo gol e eu acho que aí a gente começou a reagir um pouco mais. Já no final do primeiro tempo conseguimos criar pelo menos 2 ou 3 boas oportunidades. E no segundo tempo acho que a gente consegue ajustar de uma maneira boa, assim. E o que faltou foi ser eficiente, né? A gente criou situações, mas hoje não foi o nosso dia, não foi o dia da gente poder transformar essas oportunidades em gols. Infelizmente a gente saiu com essa derrota, mas como eu falo, não é porque perdeu que está tudo errado e não é quando ganha que está tudo certo, né? Então,